Boa noite, pessoal. Vou mandar agora a correção da lista de exercício número 1 que fizemos na semana passada. E para não ficar aí apenas quem acertou, quem não acertou, segue a correção que eu vou trazer agora para vocês. Então, vou colocar aqui a primeira questão que foi utilizada. Trata de um equipamento que possui uma resistência de 45 ohms. E essa resistência é percorrida por uma corrente de 25 amperes. Para manter a mesma tensão, aqui a pergunta, o pulo do gato, né, como a gente fala aí no popular, está aqui, ó. Para manter a mesma tensão do resistor de 45, qual o novo valor do resistor caso a corrente suba para 9 amperes? Então, primeiro, nós temos que calcular qual é a tensão desse resistor de 45, né? Então, nesse caso, a lei de Ohm é resistência vezes a corrente pelo qual está sendo atravessada essa resistência, né? Então, o valor dessa tensão, você multiplica 45 vezes 2,5, vamos ter a seguinte resposta: 112,5 volts. Essa é a tensão nessas condições de 45 ohms e 2,5 amperes. Agora, ele está perguntando qual será o novo valor para caso a corrente agora vá subir 9 amperes. Então, se ele vai mudar o valor da resistência, a lei de Ohm ela diz que é tensão dividido pela corrente. O enunciado da questão diz que é a mesma tensão do resistor de 45. Então, se ele diz que é a mesma tensão do resistor de 45, é o valor que a gente acabou de calcular. 112,5. Dividido pela corrente nova, que é de 9 amperes. Então, esse novo resistor, vou colocar em aqui de novo, vai ser essa resposta, 112 dividido por 9, desculpe. E a resposta, 12,5 ohms. Esta aqui é a resposta para o primeiro enunciado. O segundo enunciado, vou colocar agora, estou só copiando aqui. O segundo enunciado diz: um equipamento funciona com 220 e com uma corrente de 25 amperes. Ele foi ligado em 127. Qual será a corrente com esse novo valor de tensão? Bem, aqui é lei de Ohm novamente. Se nós temos uma tensão de 220 volts e uma corrente de 25 amperes, a resistência aqui vai ser 220 dividido por 25. 220 dividido por 25, 8,8 ohms. Qual será a corrente para o novo valor de tensão? Agora, qual a corrente, pela lei de Ohm? Tensão dividido pela resistência. Então, se a tensão agora é 127 e a resistência é a mesma, 8,8, o valor dessa corrente agora vai ser 14,43 amperes. Ok, pessoal? Então, essa daí é a letra B. Letra C desse exercício é apenas um conceito. Qual o conceito de corrente elétrica? Né? Faltou só aqui uma pergunta.
conceito de corrente elétrica é o conceito que foi apresentado aí durante a nossa primeira semana de aula, e ela diz o seguinte: a corrente elétrica é o movimento de elétrons, nem de elétrons, né? Movimento de carga elétrica por um determinado tempo, ou de elétrons. Agora sim, porque a movimentação de elétrons está correlacionada à carga elétrica, né? Por um meio condutor, através de uma diferença de potencial. Então, o que vai acontecer aqui? O conceito é esse, né? Só mais apenas para relembrar. Nós temos um ponto A e um ponto B. Quando esses pontos possuem uma diferença de carga maior que o outro, vai haver um movimento de elétrons por um meio condutor. Então, esse meio condutor, conectando essa diferença de potencial, pode ser o nosso cabo, pode ser estruturas metálicas, pode ser várias coisas. Quando eu tenho um meio condutor, eu tenho movimentação de elétrons. E a partir do momento que eu tenho movimentação de elétrons, eu tenho o que nós chamamos de corrente elétrica. Se, porventura, esse meio condutor quebrar, então eu não tenho mais o meio condutor para continuar essa movimentação de elétrons e eu paro minha corrente. Se, porventura, esse ponto A e esse ponto B tiverem exatamente o mesmo valor de potencial, que é o que eu estou representando aqui, o que eu vou ter aqui é uma diferença de potencial igual a zero, porque eles são mesmo valores, então não haverá circulação de corrente. Comentei aqui, né, até o exemplo de passarinho, né, que pousa em cima da linha de transmissão, mas não toma choque, né, porque a diferença de potencial entre suas patas possui um valor zero. E isso daí também já nos explica a nossa letra D, que vem ser justamente o que eu estou comentando, né? Qual é o conceito de tensão elétrica, né? É a diferença de cargas acumuladas de um ponto para o outro, né? Porque se eu tiver cargas iguais, por exemplo, eu tenho uma carga aqui positiva de valor igual. Vamos dizer aqui uma carga positiva de valor igual. Mas a referência de uma para outra também permanece igual. Então, eu não tenho diferença de potencial. Como que eu posso explicar essa diferença melhor? Nas fases de alimentação, por exemplo. O porte possui 4 fios lá na nossa distribuição, né? Vou desenhar só a distribuição. Aí o que tem aqui em cima? Neutro, fase R, né? S e T. O neutro, a maioria das pessoas já sabe, né? A gente chama de neutro aterrado. A referência, o valor do neutro é zero. Então, se eu pego do neutro para a fase, aqui em Manaus, 127 volts. Porque a diferença de potencial zero para a fase sempre vai ser 127. Fase para a Terra, independente da onde eu estou pegando. Porém, se eu mudar agora meu referencial,
a minha diferença de potencial agora, a minha diferença de tensão entre as fases vai ser 220. Ok? Então, o conceito de tensão elétrica é a diferença de potencial de um ponto para o outro. Ok? Agora eu vou colocar aqui a letra A do segundo tópico, que era sobre condutores. Falei na nossa apresentação da primeira semana que a resistência ela é representada por uma constante, por um comprimento e por uma área do fio. Então, a nossa resposta já são essas, né, que eu acabei de falar, né? O que é cada indicativo aqui dessa fórmula? R é a resistência, né, do fio. Vou escrever melhor aqui. R, constante, L e A. Então, R, resistência. Esse P, com a perna meio puxada, constante do material. L, comprimento. E A, área do fio. O que a gente chama de bitola, né? Essa fórmula aqui, ela explica o que ocorre com um condutor conforme algumas coisas podem acontecer. Então, por exemplo, quanto maior o fio, eu peguei e fiz uma extensão de 50 metros. Então, como o comprimento do fio é maior, a resistência do fio também vai ser maior. Só que eu fiz com cabo 2,5, ele não ficou bom, esse cabo aqueceu muito. Eu mudei para um cabo 6 milímetros. Agora o cabo não esquenta mais. Por que ele não vai esquentar mais? Porque conforme você aumenta a área, como ele está dividindo, a resistência ela vai diminuir. Ok, pessoal? Esse P, geralmente a gente utiliza na nossa residência o cobre. Mas existe fio de alumínio, e algumas aplicações especiais, ouro. Então, conforme a resistência do material vai mudando, a resistência também vai modificando. Vou colocar agora a nossa questão letra A sobre potência. Então, vamos fazer essa verificação aí que foi muito confuso para todo mundo aí, talvez, essa questão. Essa questão eu fiz um vídeo dedicado sobre essa explicação, mas vamos falar novamente aqui. Isso aqui é um assunto que acontece dentro de nossa residência, na indústria, quando você liga um equipamento 127 e 220, em 220. O que está acontecendo aqui? Um equipamento possui uma potência de 4.500 watts. E ele funciona normalmente na tensão de 127. Caso ele seja ligado incorretamente em 220, qual será a corrente em 220? Essa aqui é a pergunta principal. Como que se dá essa solução? Primeiro, foi apresentado algumas fórmulas de potência elétrica em que envolviam tensão
potência e resistor, que é esta fórmula aqui, ó. Para que eu vou querer saber a resistência aqui? Essa resistência eu vou utilizar porque é a resistência do equipamento. Ela vai me representar o mesmo material que eu estou utilizando, o mesmo equipamento. Então, se eu quero saber resistência, eu preciso saber qual é esse valor. Então, eu pego 127 elevado ao quadrado, porque a fórmula já está elevada ao quadrado, e divido pela potência de 4.500 watts. Esse valor aí, vamos chegar no valor de 3,58 ohms. Esse valor aqui é o mesmo que vai ser utilizado lá em 220. Então, como que eu vou achar a corrente em 220? Tensão dividido pela resistência. Então, a corrente em 220, nesse caso aqui, vai ser a tensão, que é de 220, que a gente já sabe, dividido agora pelo valor dessa resistência. Fazendo essa conta, vamos ter a corrente em 220 de 61,38 amperes. Então, você, quando pega um equipamento 110 e liga em 220, a corrente dele vai ter um acréscimo bem significativo. Vamos só fazer por curiosidade qual é a corrente desse equipamento em 127. Vai ser 4.500 dividido por 127. Fazendo essa conta, esse equipamento funciona normalmente com 35,43 amperes. Esse aqui é o normal. Quando eu ligo errado em 220, ele subiu para 61,38. Então, quando eu ligo um equipamento 127 em 220, eu estou induzindo uma corrente mais elevada do que ele precisa. Então, ele vai acabar aquecendo, chegando ao ponto que ele vai queimar seus componentes internos. Por isso que um equipamento 127 ligado em 220, ele irá queimar. Letra B. Um cabo possui uma resistência de 0,025 ohms e conduz 12 amperes. Qual é a potência perdida nesse cabo? Assim como eu apresentei aquela fórmula tensão ao quadrado dividido pela resistência, agora aqui vai ser utilizado potência igual resistência vezes a corrente ao quadrado. Jogando esses valores na fórmula, vezes 12 amperes elevado ao quadrado, vamos ter o valor de 3,6 watts. Então, essa aqui era a resposta para este enunciado. A resposta para o próximo enunciado, que diz: caso venha trocar o cabo por um outro pior. Então, vamos guardar essa resposta aqui, né? Em comparação ao cabo anterior, quantas vezes vai aumentar a potência perdida? Precisamos fazer a mesma conta novamente. Potência, 0,125. Ele disse que só trocou o cabo, a corrente permanece 12. Então, 12 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, vamos ter uma potência de 18 watts. Fazendo um comparativo da potência 2 com a potência 1, 18 por 3,6
o resultado é 5. Então, a potência 2, que é 18 watts, ela é 5 vezes maior que a potência 1. Ou seja, esse segundo cabo que eu estou colocando, ele está com mais perdas do que o segundo cabo, do que o primeiro cabo. Ok, pessoal? Vamos lá para a questão das conversões de unidades. Quantos watts em um motor de 3,5 CV possui? Aqui a gente só precisa lembrar quanto que vale um CV. Um CV vale 735,49 watts. Essa que é a potência de um CV. Se eu quero saber qual é a potência de 3 CV e meio em watts, é pegar 3,5 e multiplicar pelo valor que eu estou apresentando aí em cima. E fazendo essa conta, vamos achar para esta potência o valor de 2.574,21 watts. Mesma coisa vamos fazer para a letra B. Só que agora está perguntando 3/4 de watts de CV. Só devemos lembrar que 3/4 de CV não é 3,4. 3/4 você vai pegar 3 e dividir por 4 esse número. Então, 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Aqui é a mesma coisa, o mesmo procedimento anterior. A potência vai ser 3/4. 3/4 vale 0,75 vezes o valor de um CV, de 735,49. Então, essa potência agora vai ser de 551,61 watts. Essa aí é a letra B. A letra C, ela possui o mesmo procedimento de 1/3 de HP agora. Primeiro vamos fazer o de 1/3 de HP. 1/3 de HP é a mesma coisa que 0,333. É uma dízima isso aqui. Nós vamos utilizar só 2 casas decimais. E saber quanto que vale um HP. Um HP vale 745,7 watts. A partir daí, a potência elétrica vai ser esse 0,33 vezes o valor de um HP. Então, fazendo essa conta, este valor é 248,56 watts. Vou colocar agora a questão dos motores elétricos. Vou colocar primeiramente aqui as fórmulas que a gente vai precisar. E vou colocar aqui a placa do motor monofásico. Vamos lá. A primeira questão perguntava qual era o rendimento desse motor em decimal. Rendimento está bem aqui, ó, 64,5%. Vou colocar aqui mais para a direita. Vou apagar aqui esse fechamento que não vai ser necessário agora. Então, como que era escrever esse rendimento em forma decimal? 64,5 em decimal era apenas dividir por 100. Então, sua resposta, 0,645.
Somente isso. Fator de potência. Eu coloquei até no grupo essa observação, que fator de potência também pode ser escrito como cosseno φ. Então, esse valor é 0,86. Pedir a potência elétrica. Esse motor, potência elétrica em HP. Esse motor possui meio HP, ou seja, meio de 745,7. Meio de 745 é apenas dividir por 2. Então, essa resposta, 372,85 watts. Então, você fazia essas contas e obtinha o valor da potência. Letra B desse motor monofásico. Conferir se o valor, né? Vou até colocar aqui a questão pronta. Conferir se o valor era próximo de 6 amperes, né? Olha aqui a conta. A conta utilizava a fórmula do motor monofásico, que ela está aqui em cima. Potência elétrica e dividido pela tensão, fator de potência e o rendimento. Então, você colocando esses valores, você vai obter o valor próximo de 6,15. Se você utilizar a calculadora científica, que ela considera todas as casas decimais, você vai achar o valor de 6,08, que é até o valor que nós estamos querendo saber. A letra E, desculpa, ela faz a mesma pergunta, só que agora ela pede para considerar um motor operando em 220. Então, o que você ia fazer? Você ia simplesmente modificar seus cálculos para, em vez de 127, né, que está aqui em cima, ou 110, desculpa, você vai colocar agora 220. E você vai achar a corrente de 3,07. E observando aqui a placa, 3,0 é exatamente a resposta que já está aqui na placa. Então, essa questão ela foi elaborada para você achar uma resposta que já estava na própria prova. Ok, pessoal? Então, é só prestar atenção nos detalhes aí do exercício. Motor trifásico agora. Vou pegar aqui a placa dele. Vou apagar aqui a tela. Motor trifásico tinha esta placa aqui. E fazia basicamente as mesmas perguntas, né? Na verdade, se vocês observarem bem, as perguntas, antes de efetuar a conta final, era justamente o preparativo para você já ter todos os dados para poder fazer essa conta. Então, como é que funciona o cálculo para o motor trifásico? É esta fórmula aqui, raiz de 3, tensão, fator de potência e rendimento. Então, a letra A pergunta mais uma vez qual o rendimento em forma decimal. O rendimento aqui em forma decimal é 0,83, porque o rendimento está sendo apresentado aqui como 83%. FP estava mais fácil, está escrito aqui na placa também. Então, 0,82. Já temos este número e este número. Pedia potência elétrica em HP. A potência elétrica em HP é apenas 1 HP. Então, você não fazia conta nenhuma. 745,7, direto. Então, agora já temos tensão e já temos a potência elétrica. Basta aplicar agora
os valores na fórmula e verificar. Utilizando aí a fórmula, vamos obter um valor de 2,87, né? Considerando todas as casas decimais, a gente encontra o valor de 2,88 também. E a letra E, desculpa, faz a mesma consideração, só que agora você vai calcular utilizando 380. E, de novo, pede para você fazer o comparativo se o valor é próximo do valor que está na placa. O valor que a gente calcula, 1,66. O valor que a gente observa aqui na placa, está um pouco coberto aqui, 1,67. Então, os valores, esse procedimento de cálculo de motor, ele é bem próximo do valor que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para a última questão, que trata sobre potências de motor, desse motor de 10 HP, operando em 220. E ele quer saber algumas questões, né? Quantos watts possui esse motor? Esse motor, ele possui 10 HP. Então, basta pegar os 10 HP e multiplicar pela constante, 745,7, que você vai obter o valor de 7.457 watts. Esta aí é a letra A. Letra B. Qual é a corrente do motor? A gente acabou de ver que existe a fórmula aí, né, para cálculo de motor trifásico, em que consiste tensão, o fator de potência e rendimento. E em cima, potência elétrica. Então, você já tem todos os dados possíveis para calcular a corrente elétrica, que vai ser 26,16. Ok? Nesse caso aí, ele está pedindo para que a gente possa dimensionar cabo e condutor conforme NBR 5410, que é esta regra aqui, ó. Conforme IB, que é o nosso corrente de projeto, 16,16 amperes. Qual vai ser o meu disjuntor para esse tipo de aplicação? Para isso daí, nós precisamos consultar a tabela de disjuntores. Vou colocar ela aqui rapidinho. Só precisamos dessa tabela aqui, nós só precisamos desse lado aqui, em que 26,16, ó, o disjuntor próximo disso daí, 32, ó. Então, o nosso disjuntor que nós vamos utilizar aqui será um disjuntor de 32 amperes. Devido à tabela não existir um disjuntor entre 25 e 32, não existe outro disjuntor, existe só o de 32. Então, a resposta deste exercício é um disjuntor de 32 amperes. Pergunta também qual o cabo que deve se utilizar para essa finalidade aqui, né? Aí a gente vai ver lá na tabela que também está no exercício, que é esta tabela aqui que eu vou colocar agora. Mandei considerar B1 como método de referência, né? E vamos procurar qual é o cabo acima de 32 amperes para poder obedecer a regra. Acima de 32 amperes, na verdade a regra até diz, lembrando que é trifásico, devemos olhar aqui a coluna 3. A regra diz que pode ser menor ou igual, mas por segurança nós vamos procurar o maior próximo. 32. Não pode ser o cabo de 4 milímetros, porque o cabo de 4 milímetros é menor que o disjuntor de 32. Então ele não pode ser escolhido. Vamos escolher
esse aqui de 36, acompanhando aqui a tabela do lado esquerdo, ele vai me indicar um cabo de 6 milímetros. Ele conduz até 36 amperes. Então, a resposta, 36 amperes, e este cabo é um cabo de 6 milímetros. Então, está aqui este motor corretamente dimensionado e conforme o requerido pela NBR 5410 nas condições que eu pedi no exercício. Agora, refazendo aí essa questão, ele está pedindo, se for usado em 380, né? Qual seria as condições agora? Respondendo aqui, ó, observando as mesmas considerações, você deve substituir primeiro a tensão que está em 380, né, para achar a corrente de 15.14. 15.14, o disjuntor que vamos utilizar agora é um disjuntor de 16, e o cabo 2,5, ele conduz até 21 amperes. Então, obedecendo aqui a regra, IB 15.14 vai ser menor ou igual que o disjuntor de 16, menor ou igual que o cabo 2,5, porque o cabo 2,5 vai até 21 amperes nas condições informadas. Então, essa daí é a correção da nossa primeira prova, e agradeço aí a atenção de todos, e qualquer dúvida podem perguntar de mim que estarei esclarecendo. Obrigado.